Imagina como é difícil a vida de quem não pode ser feliz demais. A pessoa que se cobra quando ela tá dando certo na vida, ela sente que alguma coisa ruim vai acontecer e ela se sabota e fala, ué, por que eu quase tava lá e eu fiz isso? Por que eu tomei aquela atitude assim tão... parecia tão tola uma atitude e de repente aquilo deu uma reviravolta na minha vida e eu voltei pra estaca zero. Quantas vezes você já voltou para estaca zero quando o seu projeto era, por exemplo, um relacionamento, fazer aquele casamento dar certo? Quando o seu projeto era cuidar do seu próprio corpo, né? Viver aquela vida mais saudável, uma rotina diferente? Quantas vezes você voltou para estaca zero quando o seu assunto era financeiro? Você abriu sua empresa, você começou a trabalhar sozinha e quando estava tudo caminhando para você ir para o sucesso, você tomava alguma atitude, fazia alguma coisa e se via de volta na estaca zero. Sejam muito bem-vindas, eu sou Andréa Rocha e nesse perfil eu ajudo mulheres a viverem uma vida em flow. E aqui nessa série que a gente está fazendo, nós estamos no segundo capítulo de 7 capítulos dessa série sobre os sabotadores. Todo aquilo que sabota a gente, né? Aqueles padrões sabotadores que atrapalham a nossa vida e geram muita ansiedade. Nesse episódio de hoje, a gente vai trabalhar a lealdade invisível. Aquela mulher que não consegue crescer na vida, aquele homem também que não consegue crescer mais do que os pais foram. Até aqui, ok. Um pouco mais já começa a causar desconforto. E é físico esse desconforto. A pessoa fala assim, poxa, Andréia, é como se eu tô indo, eu recebi essa mensagem ontem, compartilhei nos stories para vocês verem também. Poxa, Andréia, eu tô em ascensão na minha empresa, eu trabalhei muito para isso. E quando eu tô chegando lá, de repente eu fico doente do nada, alguma coisa acontece, parece que alguma coisa me puxa para trás. Então eu tô aqui para falar para vocês sobre isso e vou lembrar para vocês que essa é a segunda de 7 aulas muito importantes. A gente vai até sexta-feira, depois a gente retoma de segunda, terça e quarta para fechar a nossa série de 7 aulas. Então eu vou trazer 7 padrões que sabotam você e desencadeiam em muita ansiedade. Por quê? Eu trouxe esse tema casado dessa forma. Às vezes a pessoa tá pensando que se ela quer olhar só para a vida dela familiar, ela tá olhando para uma coisa. E ela tem a opção de olhar e não olhar. E na verdade, quando ela não olha, ela tá meio que passando por cima de algo, tentando resolver um problema na vida dela e isso vai gerar ansiedade. Então isso aqui é um problema emocional, mas vai gerar ansiedade na sua vida. Vai gerar aquela sensação que você não cabe em nenhum lugar, que você corre contra a maré e não consegue resolver nenhum problema de fato na sua vida, tá? Então por isso que é importante a gente trazer esses temas para além de você mexer, fazer esse movimento sistêmico, corrigindo não só a sua vida, mas inclusive impactando nas pessoas que estão ao seu redor. Porque, por exemplo, quando eu, Andréia, começo a mexer no meu sistema familiar, então eu tenho aqui, por exemplo, né, a fotinho dos meus familiares, né, mais próximos. Isso aqui é minha família de origem. Os pais e os irmãos. Eu vou ensinar vocês a fazerem esse trabalho aqui também. Quando eu trago eles, por que eu coloco aqui sempre? Porque eu lembro que não é só por mim. Mas, André, não deveria ser? A gente não deveria se priorizar? Sim, no primeiro momento, quando você entra no autoconhecimento, você vai precisar se priorizar, ok. Mas depois você entende que não é só sobre você. E por isso que você está sobrecarregada. Porque você acha que é tudo você. E não é. Eu faço, mas eu sei que eles todos serão afetados de alguma forma, muito positivamente. Mas também há momentos difíceis quando a gente vai acessando nossa história ancestral e eles precisam também estar preparados para isso. Então, no meu silêncio, eu oro por todos eles o tempo inteiro e honro cada um deles, sabendo que podemos passar por momentos difíceis, mas só para desbloquear essa ancestralidade. Então, o que a gente vai lembrar também? No final dessas 7 lives, você vai desbloquear um presente. Vai ser muito importante que vocês cheguem, mesmo que você não consiga assistir aqui ao vivo comigo, que você veja as gravações,
que você vai internalizando, porque às vezes você vai falar assim, ah, André, esse padrão aí eu não tenho, né? Ontem a gente trabalhou o primeiro padrão, hoje a gente vai trabalhar um segundo padrão. Então, esse aqui eu tinha, né? Ontem a gente trabalhou o padrão da heroína, a salvadora. Aí bastante gente estava aqui falando sobre isso. Hoje a gente vai trabalhar lealdade invisível. Você que nada em direção ao sucesso, e quando você tá quase lá, você foge. E é você que foge mesmo, viu? Não é o mundo que puxa seu tapete, não. É você mesmo que sabota, e eu vou te explicar nessa live mesmo por que isso acontece. Então, quando você chegar no final desse conjunto de lives, você vai poder desbloquear esse presente. Por isso que eu pedi encarecidamente, esse curso é inteiro gratuito. No final você não vai ganhar um desconto para um curso, não é isso, não tem venda de curso no final dessas 7 aulas. Você vai ter um presente mesmo que você vai poder aplicar na sua vida, você vai gostar muito de ter recebido. Então, quantas pessoas você não conhece que passam por problemas sistêmicos, passam por problemas e dificuldades dentro da família e não têm condições financeiras de estar aqui estudando, de fazer um curso, e às vezes você fala assim, vou mandar um vídeo, vou mandar um Reels para essa pessoa e tal. Mas espera aí, agora ela tem a oportunidade de fazer 7 aulas. Quem perdeu a aula de ontem, tá lá no feed. É uma série, vai ficar certinho lá no feed para todos vocês. Então convida essa pessoa que você sabe que não tem condição de fazer um curso, porque isso aqui é um curso completo. Várias pessoas falaram, nossa, Andréia, isso é um curso completo, né? Por que você não deu de outra forma? Justamente para poder agregar o maior valor para as pessoas e vocês terem essa base. Eu acho que todos precisam ter essa base, é muito importante que vocês recebam isso, tá? Então, vamos começar. Esse crescimento, ele é interrompido, esse crescimento em direção ao sucesso, ele é interrompido porque uma parte dentro da gente, lá no fundo, se sente mal quando a gente vai ultrapassar o que nossos pais fizeram. Então, meu pai chegou até tal nível financeiro, até um nível profissional. Minha mãe, ela não trabalhou fora de casa, então eu também meio que me sinto mal quando vou trabalhar. Ou minha mãe não teve sucesso nos relacionamentos, então se eu tivesse sucesso nos relacionamentos, é como se eu estivesse passando por cima da minha mãe. Lembra que eu falei também ontem que cada dia eu vou trazer para vocês uma lei sistêmica que está por trás desse desequilíbrio aqui, chamado, por exemplo, no dia de hoje, a lealdade invisível. O desequilíbrio é da seguinte lei: tudo e todos que um dia existiu, tem direito a pertencer. Nós temos muito medo de não pertencermos a algum grupo, a algum lugar que a gente, por exemplo, ser excluído da família. Se eu sou excluído da família, ou se eu fujo da minha família, imediatamente eu encontro um outro lugar e eu vou procurar pertencer àquele lugar. Então, pode ser um lugar, por exemplo, um grupo que, sei lá, fale de uma religião, que defenda, né, algum ideal. Então, a pessoa ela é desgarrada da família, mas ela tá lá envolvida em um movimento muito grande, por exemplo, por uma causa lá da sociedade. Ela sempre vai encontrar algum grupo. Então, pode ser, por exemplo, também um grupo de estudos, a pessoa que está lá na faculdade, aí tem as panelinhas, e é só vocês observarem. Quando juntam uma quantidade lá um pouco maior, que dê para formar 2 ou 3 grupos, né? Você vai perceber que essa sala, né, que tem essas pessoas, elas vão se formar, elas vão se aglomerar aos redores. Elas não vão fazer um grupo grandão, tipo 50 pessoas, e todo mundo ali interagindo, não interage. As pessoas vão procurando os seus semelhantes e vão ficando ali onde ela tem afinidade. Então, essa nossa necessidade por grupo, por pertencer, é uma necessidade muito genuína, humana, de sobrevivência. Eu sinto que eu sobrevivo se eu faço parte de um grupo. Então, eu sinto que eu evoluí, e isso veio lá das cavernas, né? Eu sinto que eu pude evoluir porque nós mantivemos os grupos. Então, o núcleo familiar, ele é esse primeiro grupo que é apresentado para essa criança que nasceu. Então, nasceu o bebê e ele cresce, ele recebe o que ali naquela comunidade, primeira comunidade? Pai, mãe, irmãos, avós. O que ele recebe ali? Carinho, comida,
aquecimento, proteção, porque eu posso falar mal da minha família, mas os outros não podem, então não é assim também na família de vocês? Então ali, quando tá o núcleo familiar, ele se conhece como ninguém. Então até a hora que ele vai crescendo, ele decide o que ele vai fazendo da vida, mas isso a gente não perde. Quando a gente vai fazer esse movimento, vamos trazer agora para esse tema de hoje. Quando a gente começa a fazer esse movimento de crescimento, para crescer e para se nutrir de outras coisas que não sejam só nossas raízes, a gente começa também a explorar outros pontos de vista na nossa vida. Então a gente vai para outros grupos, mas a gente tem o pé bem firme lá na família. E gente, ó, até quem tem problema com família, é só vocês observarem, né? Então eu recebo uma pessoa que ela chega e fala assim: nossa, eu odeio Andréia. Todo domingo que eu vou na casa da minha mãe, a gente briga pelo mesmo motivo. Ou meu pai é um super gatilho pra mim, pra tal situação. Aí eu falo assim, né? Mas eu falo estrategicamente. E por que você vai lá todo domingo? Ah, porque minha mãe, né? Meu pai. E é isso, tá certo, na verdade. Porque assim, a gente só não consegue entender que o porquê da gente ir lá é porque a gente tá sendo nutrido do que a gente precisa. Então pensa só. Quando a mamãe leoa, ela quer ensinar os filhos a brigar, o que ela faz? Ela deixa os filhos brigar um com o outro. Brigar, lutar, lá. E aí vai lá, ela bate, ela arranha, ela também morde. Ela deixa ele, porque ele vai crescer, ele vai precisar ter essa força. Ela provoca esse instinto dele. Quando a gente tá no nosso núcleo familiar e a gente começa a crescer, a gente começa a sofrer bullying dentro da nossa casa. Então o que a gente faz? Quem tem irmão sabe disso. Chama o irmão de orelhudo, o outro chama de gordo, chama de não sei o quê. Porque dentro da casa tem algo que sobressai o bullying, que é o crescimento do ser humano. Então vamos falar assim, ó, eu era minha testa, né? Então quando eu era criança, eu tinha um problema seríssimo disso. Só que eu tinha dentro da minha casa várias pessoas que tinham também a testa grande. E um tirava sarro do outro. Adivinha o que aconteceu quando eu fui... Rafa, adivinha o que aconteceu quando eu fui sofrer bullying na escola? As pessoas falavam do tamanho da minha testa. Dentro de mim, sinceramente, eu tava ótima. Eu tava bem. Eu não tava lá chorando e chamando a diretora pra tomar conta daquilo. Eu não tô falando que é certo, gente. Pelo amor de Deus, eu não tô defendendo bullying. Não me cancelem. Não é isso. Mas tem um tipo de crescimento que você só vai receber no núcleo familiar. Aí você cresce com a ilusão de que sua família é toda torta, todo mundo errado, e você vai para o mundo encantado dos seus sonhos. Quando você chega lá no seu trabalho, vem uma pessoa e fala uma verdade para você. Ô, Rosemary, você é folgada, hein? Você é uma porca, hein? Olha como que você deixa as coisas aqui e tudo. Ué, porque você não teve lá na sua casa alguém pra falar isso pra você. E aí hoje você precisa ouvir e você não criou coro pra ouvir isso. Ninguém tem coragem de falar nossas verdades e os nossos defeitos tão claramente, tão gratuitamente quanto o nosso núcleo familiar. Então, de tempos em tempos, mesmo que a pessoa não se dá bem com a família dela, ela vai pra família. E mesmo que seja para brigar. E aí chega no momento que ela fala assim: nossa, eu tô na família certa. Eles me ensinam. De alguma forma, eu aprendo as piores coisas aqui, mas quando você vai pro mundo lá fora, você sabe lidar muito melhor. Então, no seu instinto mais profundo, você não quer perder a conexão com essa família. Com essa, sabe? Com essa sua base familiar. E aí você vai viver sua vida. E agora você vai viver um relacionamento. E no seu relacionamento você conhece uma pessoa. E aí normalmente o que a gente vai fazer? Vai repetir padrão. Se eu tive problema com meu pai alcoólatra, adivinha? Provavelmente eu vou ter problema com um marido alcoólatra. Se eu tive problema com um pai que era infiel, eu vou ter um casamento onde meu marido ele vai ter tendência de ser infiel. Por que isso? Porque também toda exclusão gera uma compensação. Vou falar devagar. Toda exclusão gera uma compensação. Eu sou adolescente, eu tô crescendo, eu tô indo pra minha vida adulta e eu vou começar a me relacionar com pessoas afetivamente. Eu não quero viver aquilo que minha mãe viveu. Eu não quero viver, eu cheguei a falar isso pra minha mãe.
Eu não vou viver o que a senhora viveu. Então, assim, eu não quero. Então, eu tenho uma figura de um homem que faz tudo torto. Então, né, não, ele é infiel, ele é agressivo, ele é mandão. Então, eu não quero viver isso. E eu falo, eu não vou viver isso. Daí eu vou lá pro meu mundo e eu encontro isso de alguma forma no mundo pra eu lidar. Pra eu lidar, pra eu poder crescer e pra eu poder amadurecer. Mas eu tô lidando com uma dor no meu casamento, é claro que eu não vou pensar em amadurecimento nenhum, não vou pensar em escola da vida nenhuma, eu só vou pensar, eu quero sair disso aqui. E aí você acaba. Daí é só você pensar quantas pessoas você conhece, se não for você mesma, que separou várias vezes, acabou várias vezes de relacionamento pelo mesmo motivo. Você termina e daí você encontra outra pessoa e fala, agora vai. Agora vai, nossa, agora é diferente, e aí tá lá o motivo. Então você pula um pouquinho, para um pouquinho, volta, olha para a história da sua mãe e do seu pai. Pensa o que aconteceu na vida deles que você não aceitava e tem similaridade com o que você está vivendo hoje, esse problema que você está vivendo hoje. É só você pensar, você vai encontrar de alguma forma. E aí, se você não encontra no sua mãe e seu pai, é só você desenhar seu genograma e você vai encontrar. Isso vem, tá preso no sistema e você hoje está sendo convidado para desbloquear isso no seu sistema e todo mundo ficar bem. Andréia, eu sou essa pessoa, mas o meu caso não é relacionamento. Eu tento, eu quero, eu tô trabalhando, eu tô produzindo pela primeira vez na minha vida, eu tô conseguindo fazer as coisas certinho, eu levanto cedo, eu trabalho, eu estudo e a minha vida tá começando a vir um monte de cliente pra mim. E aí quando veio um monte de cliente pra mim, sei lá, sofri um acidente. Aconteceu alguma coisa, né? E daí eu tava toda ela focada no meu trabalho, no crescimento do meu trabalho e fiquei grávida assim, ó, inesperadamente. De ainda mais uma pessoa que nem tá no meu, né, na minha família, uma coisa assim, não sou casada, mas mudou todo o rumo da minha vida. E daí eu voltei e agora eu tenho que esperar 2, 3 anos para poder retomar esse meu trabalho, não sei o quê. E isso vai acontecer principalmente com mulheres nessa nossa geração. Porque você viu a sua mãe crescer e ter sucesso financeiro. Você viu sua mãe, apesar de ter um relacionamento, cuidar de marido, de casa, de filhos, ela conseguir também ter uma carreira próspera financeira? Você viu? Eu tô fazendo essas perguntas para vocês perceberem quanto você cresceu, quanto você foi além do lugar onde sua mãe foi. Então a gente vai um tanto, né? Minha mãe, ela começou a trabalhar fora, eu acho que a gente já era adolescente, assim, já tinha uns 13 anos de idade. Então a gente já trabalhava, desde que a gente era adolescente a gente já trabalhava, já procurava trabalhar. Nenhuma das minhas irmãs casou e ficou assim em casa. Sempre a gente estava procurando trabalho, procurando ir trabalhar fora. E já era para romper um padrão do que a gente viu em casa. Porque a minha mãe não tinha, ela tinha que cuidar dos filhos. E não é que não é um trabalho, tá, gente? Eu tô falando, né, disso, da gente ir lá e fazer nossa carreira financeira, tá? Senão começa a entrar aí esses... Enfim. Aí, então eu vou lá e eu faço algo diferente. Qualquer coisa que você fizer diferente, primeiro, você não vai ter o apoio da sua mãe, claramente. Se alguém, eu não vou falar nome de ninguém que postar, tá? Porque também os comentários não ficam gravados, mas é só pra vocês saberem. Se alguém aqui percebe isso, Andréia, a minha mãe não me apoia. Você escreve aqui, eu só ponho uma mãozinha aqui, minha mãe não me apoia. Você vai perceber que é difícil você ir pra um lugar onde sua mãe não foi e romper essa barreira do lugar onde sua mãe não conseguiu chegar pelos próprios comentários da sua mãe. Pai não faz isso, é mãe. Porque a mãe, ela vai criar uma... Tipo assim, até aqui onde eu fui é seguro. Mais que isso eu não conheço. Então, mais além dessa linha aqui da onde eu fui, eu não conheço. Então, eu quero que minha filha faça o quê? O que eu fiz. E o que eu fiz? Eu casei, eu cuidei da casa. Eu casei, eu cuidei da casa. Eu cuidei dos filhos. Eu fiz algum trabalhinho ali para ajudar o marido, né? Uma coisinha ou outra ali por fora para ajudar o marido, mas eu não fui além.
Então não estudei fora, não me formei e não teve uma carreira, né? Não construiu uma carreira. Na hora que você começa a estudar, eu já tô vendo pessoas falarem que passaram por isso. Na hora que você começa a fazer alguma coisa que sua mãe não fez, a mãe começa a colocar empecilho. E é natural, viu, gente? É só vocês pensarem, gente, vocês só estão desbravando um lugar onde ela não foi. Então, pra gente poder ter sucesso, vocês vão perceber aqui na frase sistêmica que eu trouxe pra vocês trabalharem hoje. Pra vocês poderem ter o sucesso, a gente vai precisar levar em consideração que é genuíno isso. A nossa mãe não fala isso porque ela odeia a gente. É um instinto de sobrevivência. Olha, filha, até aqui tudo bem, mais que isso não. Então, como assim? Quando eu casei a minha primeira vez, eu tinha um trabalho lá em uma lanchonete e minha mãe falou assim: eu acho que você não deveria trabalhar. Eu acho que você devia, já que você vai casar, ficar um pouco em casa antes de você ir trabalhar. Credo, André, sua mãe é atrasada, né? Não, gente, é só vocês pensarem. Às vezes os pais falam de formas diferentes. Mas a mãe que não desbravou aquilo, ela vai ter medo. Eu, por exemplo, não ando de bicicleta, eu tenho um trauma de infância, né? Algum dia eu vou corrigir isso e adivinha? A Cecília não anda. Eu não posso ver ela aprendendo. Eu não posso ver, porque o que eu penso? Vai cair, vai machucar, vai cair, vai machucar. Eu tenho que sair de perto, senão o marido não consegue ensinar ela a andar de bicicleta. Entende? Cada um, e a gente também vai ter isso. A nossa limitação a gente vai acabar passando. Então, é onde a gente investe no nosso autoconhecimento para que a gente não passe nossas dores, né, para os nossos filhos. A gente já vai começando aqui a romper essas barreiras. Então, onde mais? Por necessidade de pertencimento, pertencer a esse sistema familiar, eu decido que eu não vou crescer. E aí, o que acontece? Eu tenho medo de ter dinheiro. Medo de ter mais dinheiro do que os meus pais tiveram. E aí todas as crenças limitantes dos meus pais vão se somar às minhas crenças limitantes. E eu vou ter 1000 motivos para não ter dinheiro. Porque eu posso ter até um tanto que me mantém perto do meu pai e da minha mãe. Perto eu falo o nível, né? Não perto fisicamente. O nível financeiro que eles atingiram também. Então eles têm um padrão de classe média, eu vou ser classe média. Eu nunca vou romper essa bolha e ir para o próximo nível. Quando eu começo a tentar romper essa bolha, os outros, né, que pertencem a esse clã familiar, vão fazer o quê? Vão tentar me puxar. Aí vão falar assim, ó. Eu vou falar que é real, tá? As coisas que eu ouço. Não deixa subir pra cabeça, tá? Cuidado, viu? As pessoas começam a olhar muito. Cuidado, isso pode ser perigoso. Aí você tá no seu crescimento profissional, financeiro, isso você começa a ouvir. Toma cuidado, não fala muito sobre isso, para as pessoas não saberem, né? Enfim, toma cuidado com o lugar que você frequenta, não sei o que, Cuidado com as pessoas que se aproximam de você. Às vezes você tá lá nessa internet, e a internet não sei o que. Então são várias coisas que fazem o quê? Estão mostrando que aquela família tá cuidando porque alguém está indo para um lugar que ninguém foi. Alguém está indo pisar num solo desconhecido. Então a gente vai pensar o quê? A minha família sempre me puxa para baixo, puxa meu tapete, não sei o quê. É um cuidado. Então o que a gente faz? A gente usa uma frase sistêmica para liberar isso. Mas essa frase não é muito para eles, é mais pra gente mesmo, para nós. Eu vou honrar isso que vocês fizeram. Eu vou honrar até onde você me trouxe, querida mamãe, querido papai. Mas eu decido viver o meu caminho. Eu vou viver o meu caminho. Eu já sou grande, eu já sou adulta. Mas o meu bebê vai pra fora do Brasil, vai não sei o que, Eu não sou mais um bebê, mamãe. Eu tenho mais de 30 anos de idade. Eu cresci e eu vou desbravar o mundo. Entende? Aí outra coisa, boicote em momento de crescimento. Aí você tá lá, vai virar uma estrela. Nossa, tem tudo, né, pra ir, pra crescer. Seja lá, você é um artista, você é um artista, você é um prestador de serviço, você é uma professora, sei lá. Você tem várias habilidades, você tem várias possibilidades. As pessoas enxergam em você o seu potencial. No fundo, você sabe que tem potencial, porque tem mesmo, gente. Tem mesmo. E aí, quando você vai lá fazer, aí você acha que, poxa, né,
Ai, não sou eu, Andréia, quando eu vejo você falar na internet, olha, eu te admiro, mas eu não vejo possibilidade de fazer isso. Pessoas incríveis, incríveis, que tem tudo pra, né, pra ir lá e pra fazer e pra crescer. Então, não, isso é também um boicote. Eu vou até aqui, eu vou... Aí a pessoa ainda fala assim, quanto mais espiritual é, né, a direção do trabalho, mais tem essa crença. A pessoa fala assim, eu vou fazer no meu tempo, sabe? Eu sinto que as pessoas certas, e eu tô falando isso, gente, e o meu nicho também é espiritual, muito mais espiritual do que comportamental. Então, André, eu vou fazer com as pessoas certas, as pessoas que estiverem prontas pro que eu tenho para oferecer, elas vão chegar naturalmente. Nada na espiritualidade é assim. Nada no mundo espiritual chega naturalmente. Se você não coloca esforço no mundo espiritual, você não recebe nada, pelo contrário. Você vai acabar sendo levado pelo fluxo sabe assim, do mais mundano possível. E você vai ficar conectado no mundo só material. E aí o mundo material, lembra, é também seu corpo, sua saúde, né? Suas dependências. Então é isso, se você quer ir para a parte do mundo espiritual, é preciso colocar esforço. Fecha esse aspas aqui. Então, o que mais que eu posso ter que vai boicotar o meu crescimento? A culpa ou a vergonha de ter sucesso. Andréia, se eu tiver sucesso nisso, imagina, alguém vai me chamar para um jantar. Alguém vai me chamar para palestrar. Alguém vai me colocar em cima de um palco. Então é melhor não. Aí alguém vai bater palma para mim, né? Olha que incrível, né? Alguém vai bater palma para mim. Então, não, a pessoa não pode ser vista, ela não pode ser reconhecida como algo grande, ela já começa a entrar em ansiedade. E só que tem um problema, gente, a gente foge disso, né? Até certo ponto você pode fugir disso, fugir desse sucesso, só que você nunca vai ter paz, porque o potencial já está dentro de você. Já está. A vontade, o crescimento é natural do ser humano. Eu quero crescer, eu quero ser algo, eu quero um desafio. O ser humano é movido a isso. Tá bom, eu cheguei até aqui, qual que é o próximo passo? Um dia eu escrevi, né, em uma carta, que o meu maior sonho financeiro foi em 2013, eu encontrei esse material. Meu maior sonho financeiro era ganhar mensalmente 5 mil reais por mês. Mensalmente. Ganhar mensalmente 5 mil reais. E eu, depois assim de uns 8 anos, eu li aquilo e falei, gente, que absurdo. Absurdo, porque assim, você não sabe, o pior é que quando você estiver lá já na sua meta, a meta na sua mente já está maior, porque conforme você vai crescendo, a sua meta é maior, porque você é um ser humano em crescimento, e você tem tanto potencial dentro de você, que você não para lá, agora sim que eu ganho 5 mil reais por mês, eu vou ficar aqui, né? E eu lembrando e eu contando isso para as alunas que, tipo, já não era aquilo, já tinha batido aquilo fazia tempo, eu nunca tive nem gratidão, nem lembrei que eu tinha escrito aquilo. Por quê? Porque a meta vai aumentando dentro da nossa mente. Não é porque a gente nunca tá contente com nada, é porque a gente não conhece nosso verdadeiro potencial. Então você fala assim hoje, não sei a idade de vocês, mas você imagina assim, poxa, quando eu tinha 30 anos eu não imaginava um dia fazer isso que você faz com tanta facilidade. Alguma coisa, ou dirigir, ou ser mãe, ou, sei lá, empreender alguma coisa, ou cantar, se expressar, participar de um curso, viajar, ir para fora do Brasil, sabe assim? Ou explorar, né, os lugares que você tá. Aí você fala assim, nossa, eu nunca imaginava isso na vida. Porque a gente não tem nem mentalidade para entender o potencial que a gente não consegue conceber. Então, por isso que você vive ansiedade no momento onde você não está indo para o seu crescimento. Então, a gente precisa romper essa bolha para caminhar para o sucesso e para o conhecimento e para o crescimento de forma consciente. Eu vou romper, eu vou entender, olha, querida mamãe, eu vejo que você fez tudo o que você pôde e chegou onde você chegou. Eu me vejo como uma extensão da senhora e eu vou seguir em frente com tudo que a senhora trouxe e vou além. Eu honro tudo que a senhora me deu, mas eu vou além. Me abençoe, mamãe. Aí você pensa no pai, imagina lá tudo que o pai viveu. E o pai, gente, ele tem um impulso pra gente.
O pai, ele traz esse impulso e essa força pra vida. Por isso que eu falei, a mãe limita, o pai põe pra fora. Então, se o pai tá bravo com alguma coisa dentro de casa, o que que ele faz? Põe o filho pra fora de casa. Porque o filho fora de casa, ele vai aprender e ele vai crescer. Então, não tô falando também que tá certo, né? A gente sai expulsando os filhos de casa, né? Mas o pai, ele tem essa força, não é a mãe que expulsa. O pai tem essa força de colocar, de fazer... Você vai fazer tal coisa? Vai lá. Seja feliz. Vai lá, se esforça. Vai lá, faça o seu melhor. Então, as palavras do pai, quando o filho tá indo pra fora de casa, são muito poucas palavras. São muito poucas. Agora, a mãe, é tudo preocupação. E não é que tá certo e tá errado, gente. A gente tá bem quando a gente tem essa dinâmica. A gente tá bem. Então, quem viveu essa dinâmica de ver a mãe toda cuidadosa, protegendo e tudo mais, e teve o pai pra impulsionar, vocês tiveram uma dinâmica muito saudável. Então, às vezes, o cuidado é só ir lá e reconhecer isso. Falar, nossa, meu pai fez o que ele tinha que fazer, minha mãe fez o que ela tinha que fazer, e agora é comigo. Porque de verdade, gente, até quando vai ser culpa dos nossos pais o nosso fracasso? Até quando a gente vai falar que é por causa da minha mãe, que eu hoje vivo esse padrão aqui? É por causa do meu pai ter feito tal situação que hoje minha vida ficou mais difícil nessa... Até quando? Daqui a pouco você tem 60 anos de idade, seu pai tem 90, e você tá esperando o quê? Você tá esperando... Eu já vou ler vocês. Aí você tá esperando o pai pedir perdão por ter feito o melhor que ele fez por você? E não é que ele fez o melhor no seu julgamento. Ele fez o melhor que ele pôde fazer. Se você é mãe, se você é pai, você sabe disso. Eu tenho certeza que a Cecília, se pudesse dar uma nota para cada item da minha vida, a Cecília é minha filha, tem 7 anos. Se ela pudesse dar uma nota para cada coisa lá, ela ia me dar várias notas baixas nos interesses dela e umas notas altas lá, porque ela gosta da mamãe. Então, a gente não precisa, a gente hoje não faz o que os nossos filhos, só tudo para os nossos filhos amar. Por que a gente acha que nossos pais deviam ter feito tudo esperando a nossa aprovação? Quando a gente faz isso, de não aprovar o que nossos pais fizeram, a gente está fechando esse canal e essa força que é o cuidado da mãe, a força de impulsionamento do pai. A gente fecha isso. Então, quando eu fecho isso aqui com os meus pais, adivinha o que eu vou fazer? Eu vou procurar essa força de cuidado extremo e de impulsionamento extremo lá fora. Então, eu vou no meu casamento e eu viro o filho da esposa. A esposa vira a filhinha do marido. Ele paga ele não me dá dinheiro. Ele paga a conta pra mim. Ele não me deixou fazer aquele curso. Ele deixou eu fazer aquele curso. Sabe? É uma dinâmica de pai. Até a sexualidade é afetada nessas dinâmicas, onde o marido vai pra casa e tudo que ele quer é ser cuidado como a mamãezinha cuidaria. Até afeta o relacionamento de casal. Então a gente vai buscar no lugar certo. Eu quero nutrição, eu quero força, eu quero amor, eu quero empoderamento, tudo aqui, ó, com pai e com mãe. Aí quando eu vou lá pro meu relacionamento, na frente do meu marido, eu não tô esperando ele preencher um buraco meu da minha infância, porque meu pai não fez alguma coisa certa. Eu tô inteira. Então eu tô inteira, ele tá inteiro, nós vamos juntos muito pra frente. É isso que vai acontecer. Mas não todo mundo tá assim, né? Ando me deparando muito com esse assunto, percebendo algumas coisas. E é legal, né? Porque quando a gente começa a trabalhar movimentos sistêmicos, vocês vão perceber que coisas magicamente acontecem. Antes de entrar aqui com vocês ao vivo, eu recebi a ligação de um tio que eu nunca conheci na minha vida. E é um irmão do meu pai, que meu pai mesmo fala, eu vi ele a última vez, eu encontrei com ele a última vez, a gente era adolescente. E eu recebi a ligação dele, e era assim, uma pessoa que faltava ainda eu ter esse contato. Então, quando eu começo a fazer alguma coisa grande aqui no Instagram, lá no YouTube, fazer um movimento, porque esse movimento aqui vai crescer bastante,
alguma coisa acontece também de desbloqueio, sabe? No meu genograma, no meu trabalho, é muito, muito bonito de ver. São as, né, sincronicidades bem entre aspas. Então vamos lá. Para você pertencer, você sente que você precisa ser igual, você não pode ser melhor. Então agora, já caminhando para o final da nossa live, da nossa aula, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz ontem. Eu vou trazer para vocês o exercício prático, que você só escreve num post-it, ou aí mesmo no seu caderno, qualquer lugar, ou nem escreve, você só escuta, deixa agir no seu coração. Esse é o prático. Se você quer fazer de forma mesmo certinho, André, eu quero trabalhar essa parada, não quero ficar com isso, né, enrolando essa meleca, não, eu quero resolver isso, então faz um esforço, pega um post-it, pega um papel, escreve e cola no seu espelho, cola na sua proteção na tela do seu computador, se você trabalha o dia inteiro olhando para o computador. Então a primeira frase, que é essa prática, o exercício prático é: eu honro a sua dor e agora decido viver algo novo por vocês. Então você escreve isso: eu honro a sua dor, pensando no pai e na mãe, e agora eu decido viver algo novo por vocês. Isso é uma frase que você vai escrever, escreve no seu post-it, pode ficar lá, né, no seu espelho, assim você vai lembrar. Por quê? Amanhã, na hora que você for fazer seu trabalho, igual, por exemplo, a pessoa que me mandou sobre: André, eu tô em ascensão no meu trabalho, mas agora toda hora eu fico doente. Acontece coisa na minha casa, eu preciso parar tudo que eu tô fazendo, então parece que eu não tenho permissão para esse crescimento. Então, esse tipo de pessoa faz o quê? Né? Essa pessoa que eu falei, ela grava vídeos. Então, tem dia, quem trabalha com internet sabe disso. Gente, a gente precisa ir lá e gravar vídeo. Você precisa estar bem. O dia que a nuvem preta tá em cima da nossa cabeça, não dá pra gravar. Não dá pra você ir lá e gravar. Você precisa se acolher, você precisa viver outra coisa. É outra emoção que tá acontecendo dentro de você. Então, você não vai conseguir fazer isso. Mas se todo dia você ler a frase e lembrar, você vai acolher muito melhor esse momento de saber se recolher na hora certa. Você vai se cuidar na hora que você estiver doente, você não vai ficar se cobrando. E você vai passando por isso. Pensar assim, ó, em algum momento eu vou estar saudável. E eu vou continuar da onde eu parei. Eu não vou desistir disso aqui. Eu vou continuar da onde eu parei. Só que agora eu tenho uma frase. Eu olho para minha mãe e para meu pai e digo: eu honro a sua dor. E agora eu decido viver algo novo por vocês. Por que por vocês, Andréia? Por vocês que não tiveram a oportunidade de ter tudo pronto como eu tive. Eu nasci numa época onde eu vi nascer internet, onde eu vi nascer essa comunicação inteira aqui, que eu posso trabalhar pelo digital. Na época da minha mãe era uma vergonha de se separar. Hoje eu posso estar num relacionamento ruim, eu posso sair desse relacionamento que é ruim. Na época da minha mãe e da minha avó, elas não puderam fazer isso. Hoje eu vivo uma época onde, se eu precisar e quiser e sentir no meu coração de mudar de religião, eu mudo. Eu mudo. Eu não sou obrigada, eu não vou queimar na fogueira por causa disso. Então, a gente precisa olhar o tanto de coisa que nossos ancestrais abriram os caminhos para que a gente chegasse aqui e trabalhasse. Não é pra gente travar e ficar igual eles. Ai, como eles todos sofreram, eu também vou sofrer, vou ficar aqui. Não é. Então, gente, quem tiver dúvida, escreve, ou algum comentário que quiser fazer, escreve aqui pra mim. É bem importante, viu, gente? Assim, pra eu saber, né, como é que a gente tá mais ou menos na mesma página ou não. E aí agora vamos pro exercício sistêmico. Ontem eu falei pra vocês fecharem os olhos, tá? O povo começou a sair da live. Então, assim, não vou falar. Eu vou fazer aqui, e se vocês quiserem depois, vocês anotem. E aí vocês façam da seguinte forma, as frases sistêmicas que eu vou falar. Essas frases são importantes vocês falarem em momentos assim, tipo, você vai dormir e você consegue meditar sobre seus pais, você consegue lembrar deles com carinho, você consegue parar um pouquinho, sabe? Não agora, assim, né, correndo. Mas se você também puder, você pode fazer isso aí agora. Então, o exercício sistêmico é também uma frase de liberação. Não sei se alguém aqui tem dúvida de por que frases. Por que frases para liberar?
Me escrevam aqui se é claro pra vocês ou não, porque daí eu faço algum conteúdo sobre isso. Por que as frases têm um poder tão forte de liberar, né? Claro que a palavra tem poder e tudo mais, mas tem mais que isso, tá? Então, no exercício sistêmico, você vai falar, imaginar o pai e a mãe. Você vai imaginar sempre o pai do seu lado direito, a mãe do seu lado esquerdo, atrás de vocês. E imagina que os dois estão fazendo assim, ó, com a mão. Então, você sabe que atrás de você, do seu lado direito, eu sei que é espelhado, né, por causa do Instagram, mas assim, ó, no seu lado direito vai estar o seu pai, no seu lado esquerdo sua mãe, atrás deles os seus avós, atrás os bisavós e assim por diante, até que você imagina uma multidão atrás de você. E todos estão fazendo assim pra você. Só de você imaginar essa própria cena todos os dias na sua vida, alguma coisa já começa a mudar. E você vai ficando mais familiar com esse conhecimento aqui. Ele vai entrando com mais facilidade, para na hora que você realmente precisar de força, você lembrar que você tem essa força. Para na hora que você fizer uma coisa, você ficar assim, ó, da onde que veio essa coragem? Você lembrar da onde veio essa coragem. Então você vai imaginar todos atrás de você, todos, não só seu pai e sua mãe, e você vai falar, vocês vieram antes, eu sigo depois. Com amor, eu escolho o meu caminho. Então esse antes e depois é o quê? Foi a lei que a gente viu ontem, hierarquia. Quem veio primeiro tem precedência sobre quem veio depois. Então eu me coloco pequena diante dos meus pais. Eu digo, vocês vieram antes, vocês são mais importantes. E eu venho depois. E eu sigo o meu caminho. Então eu vou repetir, vocês vieram antes. Eu sigo depois. Com amor, escolho o meu caminho. Esse com amor, gente, significa assim, ó. Sabe quando você é uma criança e você não teve coisas, eu não sei, né, o tipo de vida que vocês tiveram na infância, mas vocês não tiveram alguma coisa, sei lá, não teve material escolar decente, não tiveram roupa, não, sabe, não tinha as coisas que todas as crianças tinham. Isso não é realidade para todo mundo, mas foi bem parte da minha realidade. Quando você vive isso e você tem um filho, você tem qualquer situação, não precisa ser muito, tá? Mas você tem qualquer possibilidade um pouco melhor do que seus pais tinham naquela época, às vezes o pai e a mãe fazem assim, né? Eu não tive, meu filho vai ter. Mas olha como a atitude é diferente. Tem uma raiva presente nessa frase. Eu não tive, ele vai ter sim. Eu não fiz festa de aniversário, ele vai ter festa sim. Nem a criança consegue receber com amor o que vem com essa energia. Nem a criança. Aí sabe o que a criança faz? Ela não liga para aquilo que você deu para ela. É só vocês verem também. Vocês conhecem pessoas dessa forma. Ela não liga. Aí qual que é a próxima briga do pai e da mãe? É falar para essa criança assim: você não valoriza. Na minha época eu não tinha isso. E você tem. Você não cuida de nada. Na verdade não é isso. Isso é uma dor sua. Não é uma dor da criança. Agora, quando você não teve na sua infância e você vem e você gostaria de dar agora para o filho, fala, em honra aos meus pais que não puderam me dar, eu vou proporcionar isso aqui para o meu filho. A atitude interna, o sentimento interno é outro, é um reconhecimento. Não é a raiva que teve pela falta, mas é o reconhecimento da dificuldade que teve. E a honra é pelos pais, por quê? Porque imagina como foi o coração da sua mãe te mandar para a escola com aquele tênis furado ou com aquela roupa fininha que não tampava o frio. Imagina como doeu o coração dela mandar você para a escola com a roupa repetida, sabendo que as suas amigas todas faziam desfile de moda. Então ela calou aquela dor, ela não falou aquela dor para ninguém. Ela ficou com aquilo. E hoje você cresce, você pode fazer diferente. E você lembra que você sofreu aquela falta, você vai lembrar e vai falar, em honra ao que a minha mãe não pode fazer. Eu venho aqui e agora já quebra um ciclo. Então a minha filha, por exemplo, Cecília, ela não tem noção do que é não ter as coisas na escola, não ter a roupa certa para ir para a escola, ou ir com frio. Não tem noção. E eu não preciso proliferar essa dor para ela.
Eu lido com isso, eu faço a minha terapia, eu faço os meus processos, eu acolho minha criança interna que sofreu aquilo, porque tem esse elo também, viu, gente, nessas duas situações. A criança lá, aquela criança que hoje é sua criança interna, ela sofreu uma dor. Ela não conseguia participar de nenhum grupo na escola porque ninguém queria brincar com ela. Quem é que vai querer brincar com a criança que é toda diferente? Vem e não tem, né, as coisas certas para brincar. Ou só fica pedindo tudo emprestado para os outros. Então, não. Ela sofreu. Então, essa criança, ela precisa de cura. Esse é o nosso papel, não é o papel dos nossos pais. Nós, adultos, que a gente está buscando lá o nosso crescimento, então a gente vai cuidar dessa criança. Então, eu vou lá, eu vou fazer meu trabalho sobre mim mesma. Esse trabalho sobre si que você vai fazer, ele vai começar sempre com essa criança interna. Porque não importa o que você entende hoje como adulto. Hoje, eu, na minha vida adulta, é claro que eu sei. Nossa, eu morava na favela, eu era uma criança, minha mãe fez o melhor que ela pôde. E quando puderam, meu pai e minha mãe eles tiraram a gente da favela. Então, é claro que eu, como adulta, acho meus pais incríveis. Vou achar isso, né? Mas peraí, a criança, ela sofreu lá, ela sofreu medo, ela sofreu bullying, ela foi excluída. Várias coisas aconteceram ali. Então, eu, André, vou falar o quê? Vou falar para os meus pais me curarem? Não, eles já fizeram tudo o que eles puderam. Quem vai fazer isso agora sou eu, adulta. Eu acolho a minha criança. Eu também não levo isso pro meu marido resolver, né? Então eu vou lá no meu trabalho agora e eu quero que as pessoas... aí eu vou lá no meu trabalho, meu chefe fala, Andréia, vem aqui. E eu vou começar a chorar porque eu vou lembrar do meu pai, porque a criança interna tá aqui vibrando e ela pensa que todo homem que falar com força comigo é meu pai. Aí eu vou cuidar dessa criança interna. Só para vocês perceberem, gente, que o buraco é muito mais embaixo. Não é tão simples assim, né? Vamos lá, vou fazer uma constelação familiar. E aí fez a constelação familiar, não resolveu. Não é, gente. Por isso que eu trago assim, ó, tudo isso que vocês estão vendo. Vão ser 7 aulas. Eu nunca entreguei tanto aqui no gratuito. Isso aqui é um curso, né? Poderia ser um curso fechado tranquilamente. Vocês vão ganhar todas as bases aqui, ó, do que a gente tá falando. E eu sugiro que você não pegue esse assunto e vá lá e saia constelando esse assunto. Quem não sabe o que é constelação familiar também, é melhor até às vezes nem saber do que sair fazendo de forma precipitada. Mas não, ouve tudo isso, sabe? Ouve, entende qual é a parte que eu faço isso. Qual é a parte que eu tenho lealdade? Poxa, eu sou leal à minha mãe e minha mãe teve, sei lá, todos os casamentos frustrados e eu saboto os meus casamentos. Ou eu decidi que eu não vou ter casamento nenhum, né? Pra não... Por lealdade. Não é claro, entendeu? Não é assim, então, não tá óbvio. Mas você começa a olhar e perceber e fala, nossa, é por isso que eu tenho dificuldade de falar com mulheres. Porque olha só quantas mulheres fizeram minha mãe chorar, ou quantas mulheres abandonaram meu pai. Cada um tem uma história. Por isso que a base do nosso trabalho dentro do Vida em Flow é genograma. Genograma. Lá no Vida em Flow você vai entrar, você vai fazer o quê? Genograma. Você não vai ficar... né? Não são todas as pessoas que têm o mesmo direcionamento. Você pega, faz seu genograma e ali tá a sua história. Aquilo que você viveu. Aquilo que seus ancestrais viveram. Então hoje foi nosso segundo capítulo da nossa série de 7 episódios. Então amanhã a gente volta aqui no mesmo horário, meio-dia. Vou deixar essa live salva já imediatamente, daí vocês podem compartilhar com quem vocês quiserem. E quem viu a live aqui até o final, gente, comenta comigo. Vou gostar muito de saber como foi pra vocês tudo isso, tá bom? Essa lealdade invisível que te impede de ir além da onde seus pais foram. E às vezes também a lealdade, gente, nem é só sobre os pais. Às vezes é sobre um avô, um tio, ou aquela pessoa que cuidou de você, que te criou, sei lá, e você tem bastante amor. Quanto mais amor você tiver pela pessoa, mais essa lealdade, ela fica evidente, tá bom? Então, gratidão e até amanhã no nosso capítulo 3. Beijão, tchau, tchau.